Ponto Cultural de volta, e você imagina que as playlists, as listas de livros, filmes, top 10 de série é uma espécie de seleção? Pois é, a curadoria está mais perto da gente do que imaginamos em todas as plataformas. Conversamos com o curador Rafael Lopes, que é fundador do site Hits Perdidos sobre curadoria em tempos digitais. Veja. Bom, gente, estou aqui com o Rafael Lopes, ele que atualmente vai ser curador, né, do Prêmio Multishow 2020, já pela terceira vez. Ele também tem um trabalho muito legal no site Hits Perdidos, que é um trabalho jornalístico sobre música, sobretudo sobre a indústria da música nacional, né? Rafa, seja bem-vindo. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre o seu processo no trabalho do Hits Perdidos, quais são suas produções lá dentro? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela participação, muito bacana o convite e poder falar mais, né, sobre tantos projetos. Afinal de contas, já estou aí há 7 anos só com o site, mas eu já escrevo sobre música e tem outros desdobramentos. Já vai fazer 10, né? Tem que passar muito rápido, gente. Mas em relação ao Hits, começou em 2014, quando eu ainda trabalhava numa agência chamada Inter, Agência Cultural. E hoje em dia é conhecida como CIS São Paulo, né? E a gente trabalhava com artistas do Brasil e do mundo, em projetos como Skull Music, Converse Rubber Tracks, tinha artista medalhão, tipo Nat Roots. Ao mesmo tempo tinha banda de rock que estava começando, que estava tentando entender como é que funcionava essa indústria. E tinha as partes dos festivais e ativações de marcas, que era um diferencial para a gente entender como é que esse mercado funcionava de fato, né? E a partir disso, eu comecei a ver, que eu também colhia muito material, que existia uma pouca ênfase no jornalismo de fato. Existia muitos sites querendo noticiar ou copiar ou caçar clique, aquele lance da cultura que estava caindo um pouco sobre esse lance de crítica, né? Essa crise do jornalismo em geral, né? Não só de cultura em si. E aí, a partir do momento, eu falei assim, pô, tem que ter alguma crítica, tem muita coisa boa, tem muita coisa que passa, tem várias abordagens que a gente pode trazer. E comecei timidamente, né? Eu não vim do jornalismo, eu vim da publicidade, a tentar ver uma coerência, ver o que as pessoas estavam esperando e, principalmente, ajudar as bandas que estavam perto de mim, né? Que eu nasci sempre pelo seu bairro e depois vai ainda para a cidade. Nunca imaginei que eu ia estar falando com o Brasil inteiro como é que eu falo hoje. E em relação a esse lance de curadoria que eu trago no site, eu tento variar bastante e tá sempre reciclando, né? Eu comecei o blog muito pensando em resenhas, pensando em entrevistas e comecei a ver que eu poderia ter outro tipo de oportunidade, né? As listas de clipes, por exemplo, não tinha espaço. Eu comecei em 2016 pela falta de espaço e eu falei, como eu vou contemplar? E a partir do momento que comecei a pesquisar e fazer um negócio grande, e aí de lista em lista tinha um feedback diferente, a coisa foi crescendo. Aí puxou para outros tipos de lista, puxou para outros tipos de artigo. E a partir do ano passado começou a ter gente escrevendo junto. Então, para mim, ajudou muito a ver o que eu queria, para onde eu estava indo e a desenvolver o projeto, né? Começou como site, já fiz rádio, já fiz podcast, já fiz websérie, já fui em festivais, descobri, já fui conversar com gente estrangeira, já entrevistei Luiz Thunderbird, já entrevistei um monte de gente assim que você pensa que quando você começa que você não vai ter oportunidade e que no fim são pessoas que também estão lutando por seu espaço, tentando fazer as coisas da melhor forma. E eu acho que é muito isso, sabe? A curadoria é isso em si. É muito legal. O mundo da comunicação, né? Cada dia a gente pode estar em um lugar, é muito mágico. E é muito interessante também esse feedback que você tem, né? Inclusive, pessoas aqui da região já apareceram no site Hits Perdidos, então é muito legal. Particularmente, várias pessoas aqui da equipe acompanham o seu trabalho, então é muito interessante. Sobre a questão da curadoria, a gente fez uma pesquisa, né? A curadoria antigamente estava muito ligada à questão da exposição dentro do museu e em uma das definições a gente achou que o curador é o profissional que vai direcionar o nosso olhar e a nossa contemplação. E é interessante que com o passar dos tempos, essa definição foi se expandindo em outras áreas. Então a gente tem literatura, música, teatro. Rafa, eu queria que você explicasse
sucintamente o que é curadoria para você e como você relaciona isso no seu trabalho. Eu acho que você já explicou um pouquinho, mas você consegue definir um pouquinho mais sucinto assim, pra gente? Com certeza, sim, né? O termo é emprestado mesmo, né? De outras ciências. Só que a gente vive numa era de produção de conteúdo, né? Independente do formato. E cada vez mais se valoriza você ser um expert, né? Desde ferramentas de busca por tipos de conteúdo, as pessoas querem uma identificação, a confiarem, né? E até por isso a gente vive numa era onde opinião, construção e relevância cada vez são construídas de distintas formas, seja lá o que for conteúdo, né? Porque conteúdo pode ser desde você trocar roupa no TikTok até você fazer um artigo científico com embasamento, né? E não julgo também, porque existem diversos vieses, né? Então, no que eu enxergo de curadoria, sim, são termômetros de confiabilidade, de trazer referências, de bater informações, de fato, né, fazer esse jornalismo tão braçal, tão, né, de pensar que as pessoas copiavam para a mão entrevistas longas e tal, em alguma coisa mais adaptável para a realidade de hoje, né? Conteúdo a gente sabe que não é só quão denso ele é, e às vezes é como você apresenta ele, né? Então a gente vai vendo que existem diversos tipos de curadoria, diversos tipos de segmento. Hoje em dia a gente não precisa falar com todo mundo, graças a Deus. A gente vive numa era de nichos. Sim. E São muitas vezes uma coisa que faz sentido né? para mim, para outro canal, não faz o mínimo sentido. Eu fiz em 2017 uma lista de janeiro a dezembro e em dezembro, nessa coisa de loucura de lista de fim de ano, melhores não sei o que lá, eu falei assim, vamos fazer uma abordagem, já que eu fiz o ano inteiro e reuni 790 clipes na época, hoje eu reúno 130 por mês, daria bem mais, eu peguei o Excel e comecei a brincar, né? Como eu fiz de publicidade, eu sempre tive esse lance de pegar o Excel e transformar tudo em dados. E eu analisei sobre diversos tipos de métrica, desde região, passando por selos, passando por diretores, tudo mais. E aí eu fiz brincando, sabe? Assim, tipo aquela coisa, às vezes não é nem perfeito. E chegou ao Pena Schmidt, né? Que, pra quem não sabe, produziu Titãs, Os Mutantes, e uma galera, assim, incrível e sabe muito de música. E, de certa forma, a gente vai elencando esses discos que são citados e tenta achar alguma lógica e, no fim das contas, bate muito com curadoria de Sesc, bate muito com curadoria de festival, ajuda a explicar um pouco o boom de streaming em alguns certos álbuns em épocas do ano. Então tem todo o fator que é super legal, porque a gente vive em tempos onde curadoria ficou muito tempo em cima de venda de discos, em jabá de rádio, em uma indústria que muitas vezes não reflete muito, né? A realidade de algumas comunidades e assim, isso é muito interessante, porque a gente sempre está buscando novas métricas para quantificar o valor do trabalho das pessoas. O que a gente nota bastante é que para um artista conseguir esse apelo de estar nessas listas bem ranqueado e com tempo, tempo de carreira e construção de imagem. E eu vejo que é isso que faz também as curadorias se palparem assim, pô, meu, o cara fez um disco bom, mas ele vai fazer um próximo bom? E é uma pressão, né? A gente vive numa era de streaming também que transforma isso de uma forma um pouco nefasta, né? Será que as pessoas realmente estão esperando isso? Ou um distribuidor e uma plataforma que querem algum tipo de monetização e tempo de plataforma? São questionamentos que a gente vê sobre curadoria, né? Até porque eu acho que um trabalho para ser validado demora um monte de coisa e simplesmente assim muito sobre o artista sentir ir preparando, um disco não sai rápido, pode ter uma canção que sai em 2 dias, mas pode ter canção que vai sair em 6 meses. A gente vê esses editais sempre buscando, por exemplo, tipos de curadoria, de trajetória, de história e como vai agregar na comunidade, né? E isso é muito importante, né? Por exemplo, vocês aí em Jacareí, com certeza tem uma cena que tem um fomento e que
precisa estreitar laços, primeiro localmente, para depois tentar conversar com a cidade da região e futuramente tentar chegar em outros centros. Rafa, você falou um pouquinho sobre esse processo dos artistas se adaptarem à curadoria. E aí a gente tem também a questão do público. Atualmente são muitas plataformas de streamings, de ouvir música, e a gente, é muito difícil, eu falo por mim mesma, às vezes eu fico 1 hora, meia hora na Netflix ou em qualquer outra plataforma, tentando achar alguma série, algum filme. Qual que é a importância do seu trabalho na produção das listas, das suas playlists, para o público? Exatamente. O público eu acho que é a parte mais desafiadora, assim, de todo o processo, né? Independente do que você faz, né, em si. Eu, por exemplo, veio a quarentena e eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Porque o mundo offline deixou de fazer sentido toda a indústria da música em si, né? E eu comecei a pensar em coisas para entender as pessoas, porque eu vejo também curadoria como um papel de entretenimento, né? E numa dessas ideias, entre fazer playlists, entre que sentissem os momentos, né, diversas coisas, eu também produzi listas de documentários musicais. E foi um lance assim, que deu um boom assim, absurdo, que eu fiquei até um pouco surpreso por não serem, né, filmes fáceis, são filmes que têm um repertório, uma pesquisa. E em relação a isso, é isso. Então, tipo, a gente não sabe o que o público quer. A gente pode tentar entender que às vezes ele quer uma coisa no tempo real, às vezes ele quer uma coisa que ele vai pesquisar, às vezes ele quer uma coisa que relaciona em outros mundos, e às vezes a gente tem que pensar que ele só quer entretenimento, e é isso. Justamente também a gente precisa pensar, né, toda essa questão de tempo que você falou. Antigamente a gente parava e ficava o dia inteiro procurando artistas, mas talvez esse processo de curadoria também tem que se adaptar ao nosso novo meio de rotina, né? Que às vezes é corrido. Então, o seu trabalho no Hits Perdidos, às vezes algum youtuber que faz uma lista, é muito interessante para a gente ter esse lance muito rápido também, e que seria legal de consumir. Rafa, a gente está terminando. Agradecer pela sua entrevista, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu gostaria que você deixasse alguma mensagem sobre como a gente pode aproveitar toda essa questão da arte e cultura, alguma dica bem simples, e depois, se você tiver alguma divulgação de algum trabalho seu, algum contato que você queira deixar. A pessoa pode separar algum tempo para consumir, ver os canais, independente de ser de música, de games, tecnologia e tal, porque a gente vive numa era onde está tudo muito acelerado e cada um tem que dosar o tempo no seu dia a dia, entre outros tipos de entretenimento que compete, entre você sair um pouco de casa, ok, que nesse momento não está tão assim, mas acho que a gente é múltiplo, somos pessoas que têm vários comportamentos, gostos e coisas que a gente quer conhecer e explorar, então é saudável, né? Eu tenho até uma lista no site com blogs, podcasts, YouTubes, outros blogs, outros portais e outros meios de comunicação para quem conhecer um pouquinho mais sobre música. Eu acho que existem outras coisas, eu acho que a curadoria, no fim das contas, quem decide é o próprio usuário. Então, se ele puder recomendar e fazer intercâmbio com as pessoas que produzem conteúdo, iniciar conversas, eu acho que é tudo isso, né? Vivemos numa rede social que às vezes ela, por mais que as pessoas tenham adotado a rede social como apenas internet, você encontra uma pessoa numa feira, conversa, é uma rede social ali que está se amplificando e se ressignificando. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Tipo, eu acho que a melhor forma de construir conteúdo, e se você gosta muito de um canal que produz conteúdo, é sempre você trocar a figurinha do que você não gostou, o que você não gostou, se você viu um erro, porque é isso que ajuda a transformar e ajuda a evoluir, ajuda a entender. Então, eu acredito muito no conteúdo e a forma de consumir vão mudando, a gente tem que entender isso, às vezes mais rápido do que o próprio público, para tentar, não digamos adiantar tendências, mas estar mais próximo do público e de novos públicos. Com certeza, obrigada, viu, Rafa? E eu acho que essa questão mesmo, né, no final das contas, a gente fazer todas essas trocas, igual você falou,
vez mais a gente possa compartilhar arte e cultura, que eu acho que é isso que realmente importa, né? Exato, eu vejo que muitas pessoas falam, mas tal site é teu concorrente, tal podcast, YouTube. Eu falo, gente, estamos todos na mesma barca. Ah, mas ele te pega a audiência. Não é sobre audiência. Cultura, no momento que a gente está vindo no Brasil, que já faz muito tempo que ela é desvalorizada, né? Outro dia saiu uma pesquisa de jornal falando como as pessoas não querem aula de música e artes no colégio, assim, 20%, acho que no jornal do Ceará. Eu fiquei assustado, assim, tipo, as pessoas realmente não veem o valor da cultura, só que elas não conseguem viver um dia de quarentena sem cultura. Então é uma coisa irônica e que a gente precisa, aos poucos, espalhar essa mensagem, como a cultura pode transformar realidades sociais, ela pode servir como entretenimento, ela pode moldar caráter, ela pode fazer a sua vida fazer algum sentido ou procurar o que as pessoas têm mais dificuldade hoje em dia, que é ter empatia pelo próximo, que é uma coisa que cultura é um canal, então a gente tem que respeitar, entender o valor da cultura e lutar por ela. Então eu acho maravilhoso quando vem outros veículos trocar ideia, fazer collabs, estar numa mesa falando assim, a gente tem esse poder aqui, que a gente pode, com cada um com o seu peso, fazer a diferença e transformar e tentar fomentar essa indústria, que é uma indústria que emprega muita gente, tem um PIB relevante, até que outros setores que tentam bater tanto nas nossas costas falando que é mais. E como se transforma, né? É isso, Rafa, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Com certeza você está fazendo parte disso, né, dessa transformação social, e parabéns. É isso, obrigada pela entrevista, foi muito legal nosso bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Isabela. Tá aí. Obrigada, viu, Rafa? Obrigada pela entrevista. Foi um prazer nosso bate-papo e parabéns pelo trabalho no Hits Perdidos, é realmente incrível. E o nosso programa está chegando ao fim, mas não se esqueça que toda quinzena tem estreia. Enquanto a gente prepara o nosso encontro, você pode rever, compartilhar e mandar sugestões de novos episódios nas redes sociais da TV, no Facebook e no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Eu vou ficando por aqui, mas se liga que ainda tem música no nosso som clipe, hoje apresentando a música Mal em Mim da banda Duma Figa. Até a próxima e, se puder, fique em casa. Tchau! Olá, começa agora o nosso som clipe, o Drops musical da TV Câmara Jacareí. Neste episódio vamos assistir ao videoclipe da música Mal em Mim, da banda Duma Figa. Mal em Mim recorre à distopia para retratar os dias tensos em que vivemos. Letra e música viscerais que você vai conferir agora, aqui no nosso som clipe. Essa é a sua prisão.
Nativa desde 2014, o trio Parada Crua, como eles gostam de se intitular, lançou o EP Sobre Todas as Coisas Que Não Devemos Dizer, em 2018. E mais 2 singles, Mal de Mim, de 2019, e Azul, de 2020. E se você tem um projeto musical também, nos envie seu videoclipe, que ele poderá entrar na grade da TV Câmara Jacareí. Até a próxima! Tchau!